Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu me chamo Pastor Flávio e hoje eu quero deixar uma mensagem que está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus já está chegando. O reino de Deus está dentro do teu coração. E Deus está mandando hoje você abrir as portas do teu coração. Eis que estou à porta do teu coração neste momento e bato. Se tu ouvires a voz de Deus chamando pelo teu nome, abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar, fazer morada dentro dele. Deixa Jesus ele limpar toda a amargura de dentro do teu coração. Jesus fala sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento pode ser alguma ira, pode ser alguma mágoa. O arrependimento é algo que você desagradou o coração de Deus. O arrependimento é aquilo que você colocou a desobediência. E Deus hoje ele fala sobre arrependimento. Que arrependei-vos, que você tenha um coração puro. Assim como diz o Salmo 15, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte só são aqueles que têm um coração puro. E se tu tem um coração puro, tu tem um coração arrependido. Tu tens o coração aquebrantado. Sim, assim como o Salmo 51 diz, Senhor, lava-me como sopo, e eu ficarei limpo, mais alvo do que a neve. Senhor, tu conheces, tu sondas o nosso coração. Assim diz o Salmo 100. Assim diz o Salmo. Conhece, sonda o nosso coração, mas tu vês, Senhor, o nosso coração, se o nosso coração está com mácula, está sujo. Tira-o, Senhor, e deixa o nosso coração mais limpo, o nosso coração puro. Que tenhamos nós um espírito aquebrantado, como está escrito no Salmo 51. E Jesus ele fala, alegra-te, porque o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não é palpável, o reino de Deus a gente não vê, mas o reino de Deus a gente sente. E sente dentro do nosso coração. Mas para que possamos sentir o reino de Deus dentro do nosso coração, é preciso que antes haja em nós o arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? Lembra-te aquilo que tu fizestes, que desagradou a Deus? O que é pecado? Pecado é desobediência. Como foi que eu pequei? Pela desobediência. Da mesma forma que a serpente foi um veículo, um meio, pelo qual iniciou o pecado na terra através de Eva, através de Adão, pela desobediência. Deus ele falou no paraíso, lá no paraíso do Éden, ei, tu deve comer de todas os frutos que tem aqui, todos os frutos, mas tu só não pode comer deste. Desse que é o fruto da vida, tu não pode comeres. Mas o Senhor já sabia do coração de Adão e o Senhor já sabia do coração de Eva. Assim como o Senhor sabe do meu coração e o Senhor sabe do teu coração. E Eva, aguçada pela desobediência, por querer saber mais do que Deus, assim como a serpente falou, que Deus ali perdoaria, que Deus tinha um coração grande e paciente. Mas eu quero dizer a você hoje também que Deus ele é amor, mas que Deus também é fogo consumidor. E a palavra dele fala sobre arrependimento. O que é arrependimento? Muitas vezes você está ressentido por alguém,
Está ressentindo com alguém. Alguém te feriu, alguém te magoou e você não consegue perdoar essa pessoa. E a palavra de Deus, ele fala que devemos liberar o perdão. Jesus, ele fala que se não perdoar a minha dívida com os demais, jamais o Senhor também perdoará meus pecados. E como eu posso perdoar? É me arrependendo daquilo que foi feito. E se, por que me arrepender de algumas pessoas que fizeram mal para mim? Porque o meu coração está corroído, o meu coração está impuro, o meu coração está com mágoa e o meu coração está com ódio. Esse é o arrependimento. É para que possamos liberar amor, o perdão, alegria. É estender as mãos àquele que te feriu. É você voltar a sua face àquele que te bateu do outro lado da face. Arrependimento é você amar aquele que não te ama. Aquele que deseja o mal é você desejar o bem. Assim diz a palavra do Senhor: não façais o mal pelo mal, e sim façais o bem pelo mal. Arrependei-vos e crer no Evangelho, crer na palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela fala que ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é um livro contínuo. Imaginam vocês, irmãos, quantas gerações a palavra de Deus ele vem guiando o seu povo. Quanto tempo ele vem guiando o seu povo? Não veio guiando o seu povo desde hoje, mas veio guiando o seu povo há muito tempo. Veio guiando o seu povo há muitos anos antes do nascimento do verdadeiro Verbo, que é Jesus. A palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Como disse, ela é eficaz para a nossa vida. E a todo momento a palavra de Deus tem uma resposta na tua vida. Só basta crer. E muitos têm a palavra, têm um verbo, tem Jesus junto de você, Jesus verbo, e não está dando valor. Colocam-o em instantes como amuleto de sorte no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixa a palavra de Deus sendo amontoadas de traças, sendo empoeirada, ou muitas pessoas usam a palavra de Deus fechada e não leem. E muitos também a fazem como assim faziam os fariseus. Sabia da palavra de Deus de A a Z, de Gênesis, Apocalipse, mas que pena, não viviam a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, não é só para ser lido, não é só para ser decorado, mas é para ser vivido. A palavra de Deus é para entrar dentro do nosso ouvido e germinar dentro do nosso coração. O nosso coração como jardim da semente da palavra. Pois quando estamos lendo a palavra de Deus, automaticamente estamos nos arrependendo de todo o pecado que cometemos contra Deus. Não é contra homens que nós estamos cometendo pecado, e sim somente contra Deus. E nós jamais queremos deixar o sentimento de Deus triste, porque Deus ele nos criou para adorá-lo. Deus nos criou
para poder amar uns aos outros. Deus nos criou para que possamos viver num mundo fraterno. Mas, infelizmente, muitos estão vivendo num mundo egoísta, num mundo materialista. Muitos estão vivendo no mundo de tudo para mim e nada para os outros. Deus não gosta dessa prática. E em Atos Apóstolos fala que os primeiros cristãos, eles dividiam tudo em comum. Uma mão ajudava a outra com maior alegria. Essa é a alegria de Deus. Que tenhamos o coração quebrantado, tenhamos o coração firme, voltado para a palavra de Deus. E que possamos a cada dia pedir perdão pelas nossas práticas, porque nós somos pecadores. Nós adquirimos o pecado adâmico, o pecado de Adão, pois aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, assim disse Jesus. Pois o único que veio sem pecado nenhum foi Jesus Cristo, como já tinha dito na própria palavra. Assim como João disse que o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre os homens, e os homens não a conheceram, não quiseram saber do Verbo. Mas a palavra de Deus, ele fala também que o Verbo habita dentro do nosso coração. Que o Verbo hoje está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela está dentro do nosso coração. É para ser vivida, queridos. Por isso que aqui na prática fala que o reino de Deus está entre nós. Mas o tempo já está se acabando, querido. A porta já está sendo fechada. E muitos são desses que não estão dando crédito à palavra de Deus. Muitos estão ouvindo, mas não está dando crédito ao que o pastor está falando. Essa palavra não vem de mim, mas a palavra vem da própria palavra de Deus. Crede no Evangelho. Crede, porque um dia Deus vai te cobrar. Não mandei profetas, não mandei anunciadores para falar da minha palavra. E por que vocês não ouviram a palavra de Deus? Porque vocês não viveram. Hipócritas são aqueles que dizem que ouviram a palavra e não praticam a palavra. Hipocrisia são aqueles atos que você diz que arrependeu-se de todos os pecados, mas não consegue perdoar o seu irmão. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Porque Deus, ele sonda e examina o teu coração. Antes que tu fales qualquer palavra, o Senhor Deus já sabe aquilo que tu vai dizer. Assim como ele disse a Samuel, não atentes para a aparência, porque os homens veem os outros homens só pela aparência. Mas Deus, ele vê os homens pelo coração. Então, arrependei-vos e credes no Evangelho, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos salvará. E pergunto a você hoje, o que é verdade? A verdade é a palavra de Deus, o único meio que salva a todos nós. Não é religião que vai te salvar. Não é placa de igreja que vai te salvar. Não é a casa de pedra que vai te salvar. Mas não é isso que eu quero dizer. A casa de oração vai nos levar para que possamos ter alimentos espirituais. Mas não é a placa da igreja. É a igreja viva, o templo de Deus. É você. Que um dia Deus vai cobrar, não é aquela casa
mas Deus vai cobrar diretamente a você, como igreja viva do Senhor. E só quem pode entrar no reino de Deus é aquele que tem um coração puro, aquele que tem um coração quebrantado para Deus. Esse sim entrará no reino de Deus. Pastor Flávio, é fácil se arrepender? Sim. É muito fácil você abrir o seu coração. Logo do início da frase, Jesus ele dizia no teu coração: eis que estou à porta e eu bato. Se tu ouvires a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei nele e cearemos juntos, eu contigo e você comigo. Então Jesus está hoje falando a você para que você possa abrir a porta do teu coração, possa liberar arrependimento, que você nesse momento abra arrependimento, porque o Senhor te dará chuvas de bênção na tua vida, que o reino dos céus está sendo aberto nesse momento para o teu arrependimento, que você possa germinar cada vez mais a palavra de Deus dentro do teu coração, que essa semente que está colocada dentro do teu coração, ela germine e dê frutos, esses frutos possam ser alimentados outras pessoas. Para isso, queridos, vivam verdadeiramente a palavra de Deus. Outra mensagem: o Senhor vos chama para a santificação. Santificai, sede santo, porque o meu Pai é santo. Se você é a imagem do Senhor, Jesus ele fala que Deus ele é nosso Pai, nos ortogou esse nome, Abba, Pai, meu Pai. E quando Jesus ele fala e te chama a santidade, ele não está te chamando para você ficar em um pedestal feito imagens, mas está mandando você ser separado na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. A palavra santificado é sim ser separado. A palavra santificado é você viver no mundo e não viver para o mundo. Essa é a palavra. E tudo isso engloba o reino de Deus que está dentro do teu coração. Para que você viva o reino de Deus dentro do teu coração, é preciso que você se santifique. É preciso que você saia do mundo pecaminoso e entre para viver no mundo espiritual. Saia para você viver, saia do deleite da carne. O que é o deleite da carne? Você vai encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 16. As obras carnais e os frutos do Espírito Santo. E a Bíblia fala que a carne não se contém, então, com o Espírito. E o Espírito também contra a carne. E aquele que vive da carne não herdará o reino de Deus. Mas aquele que vive no Espírito, esse sim herdará no reino de Deus. Pois aqueles que vivem em Espírito e em verdade arrependem-se de todo o pecado. Aquele que vive em Espírito e verdade é guiado pelo Espírito e não vive sobre a lei, mas vive sobre a graça de Jesus Cristo, que é a palavra. Que Deus amado continue abençoando a você, a sua família. Que Deus abençoe ricamente a vocês.